E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, me chamo João Paulo, bem-vindo aí ao canal e hoje eu vou apresentar para vocês como fazer uma planilha igual essa aqui. Essa planilha aqui tem o intuito de organizar a vida financeira de vocês, com certeza vai ajudar muitas pessoas, até porque as famílias brasileiras hoje estão atingindo o ápice, o pico histórico de endividamento. Então vamos trabalhar nisso aí para que ninguém passe por algumas dificuldades. A primeira coisa que você tem que se perguntar para saber se sua vida financeira está indo no caminho certo é: você sabe quanto que você ganhou e quanto que você gastou no mês passado e no ano passado, então? Muita gente tem essa dificuldade. E quanto que seu patrimônio cresceu nos últimos 5 anos ou 10 anos? Então, pessoal, nossa planilha aqui, no caso eu fiz um personagem fictício, a gente pode chamar ele de André. Aqui é o controle que você tem que fazer todo mês. Aqui você vai colocar suas receitas, o que entrou de dinheiro, tudo que entrou de dinheiro na sua conta você coloca aqui. Aqui no caso do André, ele só tem um salário de R$ 3.000. Esse AV é análise vertical, ou seja, quantos por cento esse valor aqui representa do total. No caso, como ele só tem uma receita, então equivale a 100%. Se ele tivesse aqui, por exemplo, R$ 1.000, então dividiria. Dessa forma você consegue ver de onde vem a maior parte do seu dinheiro e quais são as principais receitas. Isso é bastante importante. Aqui nas despesas, a gente pode ver que ele gasta R$ 100 com academia, 350 com prestação do automóvel, 150 plano de saúde. No total chegou aqui, 2.730. A planilha vai somando tudo sozinha. Análise vertical, ou seja, quantos por cento cada gasto representa do total. A gente vê que o maior gasto dele aqui é com lazer, 22%, depois vem alimentação, 15%, junto com combustível. E por que está azul e aqui está em vermelho? É por conta disso aqui, a diferenciação dos gastos essenciais com os supérfluos, isso é bastante importante. O que é o gasto essencial? É o que ele não pode abrir mão. Ou seja, esses gastos aqui ele tem que pagar todo mês. Isso aqui é academia por conta da saúde, é importante que ele tenha. Automóvel ele tem que pagar, de qualquer jeito, a prestação todo mês está lá. Aí aqui roupas, no caso, você pode diferenciar, porque você que vai saber quando que é um gasto essencial. Às vezes você tem que comprar um tênis, tem que comprar alguma camisa. Ou quando você compra é simplesmente porque você quis algo que não precisava. E o lazer aqui está como supérfluo, porque apesar de ser algo bastante importante para o nosso dia a dia, ele pode passar alguns meses sem nenhum gasto com isso, caso seja necessário, caso ele tenha algum problema, ele perca o emprego dele. Então, na verdade, o supérfluo é o gasto que você pode cortar. Aqui embaixo, resultado para investir, é a diferença entre o que entrou e o que saiu. Ou seja, o que ele conseguiu poupar, o que sobrou para ele no final do mês. Então, essa parte aqui você tem que fazer todo mês. Todo mês você vai colocar o que entrou, o que saiu e fazer essa análise. Aqui ele já calculou tudo sozinho, então você só precisa jogar os valores aqui. A parte essencial e supérfluo você tem que falar para a planilha. Você coloca aqui o que é o que ele vai somar tudo sozinho. Aí aqui esse gráfico mostra o que é essencial e o que é supérfluo. Então, 22% é o gasto supérfluo, até que está pequeno dentro do total que ele gasta. Aqui é o balanço patrimonial pessoal. Essa parte aqui é muito importante, muita pouca gente faz isso. Aqui é o que a gente vai tirar de principal da nossa análise financeira. Então vamos fazer aqui por partes. É igualzinho uma empresa. Quem já analisou o balanço de empresa sabe como é que é. Você vai fazer como se você fosse uma empresa. A parte dos ativos, tudo que você tem de bens, direitos, e os passivos são as suas dívidas, seus gastos. Então, aqui no caso o André, ele tem R$ 1.200 em saldo na conta corrente, parado, e ele tem uma reserva de emergência. Então ele juntou um dinheiro aí para caso que ele tenha algum problema na vida, ele usa esse dinheiro, mas só para isso. É importante que a reserva de emergência não possa ser tocada em hipótese alguma. Somente emergências mesmo. Para isso que ela existe. Então, esse saldo mais a reserva mostra que o ativo circulante é 7.700. O que é o ativo circulante? É tudo que ele consegue converter em dinheiro em 12 meses. Então, se ele precisar, ele consegue sacar os R$ 1.200 da conta dele, pegar os 6.500 da reserva de emergência e amanhã ele está lá com R$ 7.700 na mão. Dentro de 12 meses, ou seja, qualquer coisa ele possa converter em dinheiro em até um ano. O ativo não circulante. Aqui é o ativo de longo prazo, ou seja, o que ele não consegue converter em dinheiro imediatamente, mas consegue converter no longo prazo. E o que seria isso? Por exemplo, ele tem um empréstimo com um amigo dele, ele emprestou R$ 3.000. Só que esse empréstimo ele botou, por exemplo, para receber daqui 2 anos, algo assim. Então ele bota aqui, ativo não circulante, que é um dinheiro que ele pode ser que ele peça para o amigo dele, pode ser que ele consiga pegar o dinheiro de volta, mas não é a garantia. Então deixa aqui.
o carro, é quanto que vale o carro dele, quanto está avaliado o carro dele no mercado. Como o carro é algo que você não consegue amanhã, por exemplo, trocar por dinheiro, a não ser que você venda por um preço ridículo, então deixa aqui, até porque é algo também que ele não deseja vender no momento. E renda variável é o investimento dele de longo prazo, ou seja, algo que ele não quer tocar nos próximos meses, somente deixar ir rendendo e reinvestindo ao longo dos próximos anos. Então no total ele chegou aqui em R$ 23.000 de ativo não circulante. Aqui é o total do ativo, é nada mais que a soma do ativo circulante com o ativo não circulante. Agora para o passivo. Entre circulante e não circulante é igual ao ativo. Isso aqui é o que ele tem de gasto nos próximos 12 meses e aqui é o que ele tem de gasto a partir de 12 meses para frente. Então, o cartão, ele tem a fatura do cartão de crédito em R$ 1.000, que ele vai ter que pagar no próximo mês. E isso aqui são as prestações do carro. São 350 prestações, ou seja, 350 vezes 12, 4.200. Então ele tem R$ 4.200 para serem gastos com o carro dele em prestações nos próximos 12 meses. Chegou aqui 5.200. E o passivo não circulante? São as prestações que estão além de 12 meses. Então, para facilitar aqui, eu fiz o seguinte. Peguei, por exemplo, vamos dizer que ele tem 18 parcelas para serem pagas. As 12 parcelas que ele vai ter que pagar nos próximos 12 meses são no passivo circulante. E o não circulante eu botei 6, que são as 6 parcelas que faltam, vezes o C11, que é a célula aqui da prestação do automóvel. Aí, o que isso facilita? Quando ele abrir a planilha aqui do próximo mês, ele só precisa vir aqui, tirar os 6. Vamos dizer que ele pagou uma das parcelas nesse mês, então a partir do próximo mês vai faltar somente 5 parcelas. E você vai alterando assim, vai ficando muito mais fácil de fazer o controle. Vai diminuindo mês a mês. Então, ok, chegamos aqui. Total passivo, total ativo e o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? É o patrimônio dele, o que ele tem mesmo de tudo que ele tem, qual o valor das coisas que ele tem. Nada mais é do que a diferença entre o que ele tem de ativo e o que ele tem de dívida, de passivo. Quanto maior esse valor, melhor. Ou seja, quanto mais ativos e menos passivos, melhor vai ser o estado do patrimônio. Ou seja, ele tem de patrimônio hoje R$ 25.500. Isso aqui o importante é que você vá analisando o crescimento desse patrimônio no longo prazo. O ideal é que isso aqui vai sempre crescendo, crescendo, crescendo. Com isso vai conseguir uma aposentadoria aí bem tranquila. Agora vamos analisar aqui os indicadores. Esses indicadores também são todos feitos automaticamente pela planilha. Aí você fala aí, caramba, João Paulo, o que é isso aqui? Liquidez corrente, cobertura de despesas, eu vou explicar cada um aqui agora mesmo. Então, vamos olhar aqui, essa parte aqui é muito importante. Os indicadores. A liquidez corrente é a capacidade de pagamento das dívidas no curto prazo. Ou seja, se ele tiver que pagar todas as dívidas agora mesmo, ele consegue? Consegue. Ele tem mais ativos do que passivos. Então, se ele quiser quitar todas as suas dívidas, amanhã ele consegue fazer isso. E como é que você vê aqui no indicador? Quando esse valor é maior que 1. Se esse valor é maior que 1, quer dizer que ele tem mais ativos do que passivos. Quando é menor que 1, aí é preocupante. Você sempre tem que deixar esse valor acima de 1. Quanto maior, melhor. Mas o mínimo é acima de 1. Se você fizer o seu aí e estiver abaixo de 1, pode tratar de correr atrás disso. Ou juntar mais dinheiro na conta, mais reserva, diminuir os passivos. Tem que ir trabalhando para sempre deixar esse valor acima de 1. No caso aqui do André está bem tranquilo, 1,48. Ele consegue quitar todas as dívidas e ainda sobra R$ 2.500 aí para ele. Cobertura de despesas. Isso quer dizer quantos meses ele consegue sobreviver com seus ativos de curto prazo em relação às suas despesas essenciais. Então olha aqui a fórmula. É o total do ativo circulante dividido pelo gasto essencial. Ou seja, se ele fosse demitido amanhã, não tem mais receita, não entra mais R$1 na conta dele, quanto tempo ele consegue sobreviver antes de conseguir uma nova forma de ganhar dinheiro? Aproximadamente 3 meses e meio no caso dele. E tá muito ruim. Isso aqui tem que ser no mínimo 6 meses. No mínimo. Pelo menos a reserva de emergência. A gente pode ver que a reserva de emergência dele está muito baixa. Ele não cobre os gastos essenciais. A reserva de emergência tem que ser gasto de 6 meses pelo menos. Então, ele tem que fazer que esse valor aqui seja no mínimo 6. No mínimo tem que ser 6 para você ficar tranquilo. Porque você sabe que se você perder seu emprego, você pode passar 6 meses cobrindo suas despesas até conseguir um novo emprego. É isso aqui que faz a pessoa dormir tranquilamente à noite
independente do que aconteça. Imagina quem perdeu o emprego agora devido ao coronavírus e não tem uma reserva de emergência, não tem uma cobertura de despesa adequada. Essa pessoa está sem conseguir dormir à noite, o negócio está feio para ela. Aqui, endividamento. O endividamento quer dizer quanto do ativo foi financiado pelo passivo. Então a gente olha aqui a fórmula, pega o total do ativo, quer dizer, o total do passivo dividido pelo total do ativo. Esse valor aqui, quanto menor, melhor. Quer dizer que quanto mais próximo de zero, maior é o ativo em relação ao passivo. Quando esse valor é maior do que 100, quer dizer que a pessoa tem mais dívidas do que de ativo, ou seja, seu patrimônio vai ficar negativo. Está devendo mais do que você tem. Aí que o negócio está feio mesmo. Então, no caso aqui do André, 16,9% está bem ok. É um valor baixo, está tranquilo para ele. Investimento. É quantos por cento ele consegue poupar, quanto ele está conseguindo investir todo mês. 9% no caso dele, que é o quê? É o quanto que sobrou no final do mês, dividido pelo quanto que ele recebeu. Ou seja, de tudo que ele recebeu, só sobrou para ele 9%, depois de todos os gastos do mês. Somente R$ 270. Então, eu acho que 9% é um valor, muita gente considera que 10% de investimento é o valor mínimo. Eu também acho que pelo menos 10% você tem que conseguir fazer sobrar. A gente tem que se habituar a gastar menos que a gente ganha. Ele já está fazendo isso, pelo menos ele está gastando menos que ele ganha, já é um começo. Muita gente já não consegue fazer isso. Mas aí eu, no caso dele, trabalharia para reduzir os gastos, para sobrar um pouco mais. 9% está abaixo da meta ainda. Então, para que servem os indicadores? Quando você faz esses cálculos aqui, você consegue traçar metas no seu patrimônio. Aqui você consegue perceber aonde estão os problemas do caso do André, aonde ele tem que trabalhar. Então você começa a achar o que você deve fazer para conseguir chegar no seu objetivo. No caso do André, o que seria? Aumentar a cobertura de despesas. Então, aumentar a reserva de emergência. Se ele consegue, por exemplo, uns 10 mil, já chega em 5 meses. Teria que ser um pouco mais. Uns 12 mil. Chegou aqui, ó, 6 meses de cobertura de despesas. Aí sim. Então ele tem que buscar isso aqui. O André já sabe que ele tem que conseguir juntar mais R$ 5.500 na reserva de emergência. Então ele tem que poupar todo mês o máximo que ele puder até atingir esse objetivo. Quando ele chegar nisso aqui, ele começa a pensar em outras coisas. Então a primeira coisa é isso aqui. Vamos voltar aos 6 mil que estava antes. Isso, 6.500. Endividamento está ok, não precisa trabalhar nisso, liquidez corrente também está ok. Investimento. Aqui é importante que ele trabalhe para melhorar esse valor. Então, o que ele deve fazer? Como é que ele consegue melhorar esse valor? Tem duas formas. Ou ele arruma uma nova fonte de receita, ou ele arruma um trabalho, um bico, arruma qualquer coisa que seja, alguma coisa que consiga aumentar a sua receita. Trabalhe mais, faça hora extra, alguma coisa assim. Ou então, reduzir despesa. Algum dos dois ele tem que fazer. O mais fácil aqui me parece é reduzir despesa. Ele pode reduzir um pouco do lazer, pela metade, por exemplo, já chega a 19%. Ele pode reduzir gastos aqui, essenciais, tem alguns gastos que ele consegue reduzir. Por exemplo, olha o quanto que ele gasta com automóvel. Vamos fazer aqui a soma. Ele gasta prestação, combustível, seguro, manutenção. R$ 1.300 por mês de automóvel. O que ele deve fazer? Então isso vai depender de cada um. O que ele deve fazer? Ele deve avaliar o quanto que ele anda todo mês para ver se vale a pena ele vender o carro e andar, por exemplo, de Uber, se ele pode andar de transporte público, se para ele não é uma dificuldade, se ele pode andar de bicicleta, por exemplo, se for em distâncias curtas que ele ande, e sem contar que se ele vender o carro, 15 mil, ele já consegue completar a reserva de emergência dele e ainda sobra um dinheiro. Só que, claro, isso aí depende de cada um. Tem gente que precisa do carro para trabalhar. Tem gente que gosta da comodidade de ter um carro. Você também não precisa abrir mão de muitos luxos. Se você puder cortar outros gastos, melhor ainda. Caso a pessoa não queira abrir mão de jeito nenhum de ter um carro. Aí varia de cada um. O importante é você olhar essas métricas aqui e saber onde trabalhar. Aí aqui, para finalizar aqui nosso trabalho, tem o quanto que ele gastou nos últimos meses. Aqui o mês e o valor. Então aqui a gente está fazendo um gráfico para ver como está andando os seus gastos. Aqui é só gasto.
não tem receita. O ideal é você diminuir ao máximo os seus gastos, para conseguir sobrar o máximo de dinheiro. A gente pode ver que ele vem trabalhando até de uma forma bem isso aí, que desde dezembro vem meio que caindo. Se você traçar uma linha reta aqui, vem caindo. Se ele continuar nisso aí, então ele pode conseguir melhorar essas métricas aqui. Então, pessoal, a planilha tá aí, eu botei aqui disponível na descrição do vídeo. Você pode baixar a planilha, altera aqui os valores, apaga tudo que tem aqui e bote os seus valores. Quando for fazer a primeira vez, pode ser um pouco trabalhoso, vai ter que ficar buscando o que você gasta, fazer balanço patrimonial pode dar muito trabalho, dependendo do quanto que você tem de ativo e passivo. Mas qual a boa parte? O balanço patrimonial não precisa fazer todo mês. Você pode fazer a cada 6 meses, por exemplo, tá ótimo. Pode deixar ele parado ali e a cada 6 meses você analisa. Não precisa ficar todo mês atualizando parcela, prestação, tudo isso dá muito trabalho. O ideal é fazer um negócio simples para que você não desista. Quanto mais simples o processo, mais fácil vai ser de conseguir executá-lo. Então, galera, façam aí, depois me deem um feedback. Qualquer problema com a planilha que tiverem qualquer dúvida, deixem um comentário aí no vídeo que eu vou responder a todos. Então comecem a usar essas métricas aí, já façam hoje mesmo o mais rápido possível, olhem o que tem que melhorar e bora juntar dinheiro para conseguir investir e atingir liberdade financeira o mais rápido possível. Isso aí, galera, valeu!